todos bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero falar sobre Deus, espiritualidade e religiões, principalmente a do Deus de Abraão. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo sendo os principais ramos do Deus de Abraão. Na verdade, o único Deus que existe, né? E segundo o monoteísmo do judaísmo, cristianismo e islamismo. Eu gostaria de falar, vai ser um Chester News bem longo, né? Eu vou falar bem aprofundado sobre religião. Faz um pouco de tempo que eu não faço um Chester News especial sobre religiões, espiritualidade, e eu quero falar sobre esse tema. Bom, a gente tem uma dúvida, né? No caminho espiritual, a gente se vê com várias religiões, vários caminhos a seguir, e às vezes a gente tem essa dúvida, né? Qual religião seguir? Se eu preciso realmente seguir uma religião ou ter uma crença religiosa, enfim, o que é importante na nossa vida espiritual? Bom, muitos dizem, né, que só há uma religião verdadeira ou um caminho verdadeiro, mas eu andei assim, né, pedindo orientação a Deus, a questão dos meus estudos. Eu tenho 40 anos atualmente. Eu gosto muito de estudar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E eu vejo que há muito radicalismo e fundamentalismo nesses vários diversos, né, ramos. Mas o radicalismo ele não está muito explícito, né? Eu vou explicar aqui em pormenor o que isso quer dizer. Por exemplo, se você diz que uma igreja só, uma mesquita ou uma religião, uma sinagoga ou um templo está certo, você dá a entender praticamente que todos os caminhos que Deus criou estão errados. A minha visão de mundo, eu posso estar certo ou estar errado, né? Não sei, é só a minha opinião. Eu acho que Deus, ele na sua infinita sabedoria, ele cria diversos caminhos para se chegar até ele. Por quê? Deus, ele conhece cada povo, cada coletividade, cada nação, assim como ele conhece cada um de nós na sua parte mais íntima. Então Deus ele envia mensageiros, profetas que estão mais que têm a missão, que conhecem cada povo. Deus ele não cessa a sua mensagem com um plano material. Então, com todo respeito, se o seu líder religioso fala que não existe mais comunicação, que a comunicação foi a última, foi a primeira é a mais importante, a minha visão é que você nem deva se apegar a um dogma religioso só, porque a religião, ela é como um sistema religioso, um sistema de ensino mundial, por exemplo. Como que é o sistema de ensino mundial? Existem governos que criam planos de ensino, existem diversas faculdades, instituições educacionais no mundo inteiro. Com a religião é a mesma coisa. Existem instituições religiosas no mundo inteiro que servem para trazer conforto espiritual e religação com Deus. Só que tem gente que pode falar assim, ah, tudo bem, você está no cristianismo, né? O Brasil é um país cristão, então Jesus é o único caminho. Há indícios muito fortes, por exemplo, que essa passagem da Bíblia, ela foi adulterada na época das cruzadas. Eles adulteraram a Bíblia e por quê? Como que sabem isso? Porque as versões mais antigas não tinham essa passagem, que ele fala, eu sou o único caminho da verdade e da vida. Essa passagem, na minha opinião, ela inclusive tem muito indício de que foi forjada, porque ela não, ela vamos dizer assim, não tem coerência com o resto, com a parte principal da doutrina de Jesus, que é você amar o próximo como a si mesmo, independente de qualquer coisa. Por quê? Por exemplo, a parábola do bom samaritano fala de um rapaz, parábola famosa de Jesus, que inclusive o Papa Francisco comentou, fala que tem um cara caído no chão, né? Não sabe se foi um assalto, não sei, ele apanhou de assaltantes e estava no chão caído, né? Ferido. Caso não tivesse ajuda de ninguém, a pessoa ia morrer ali no deserto ou no meio do caminho ali, enfim. Nessa palavra do bom samaritano, o que que acontece?
A pessoa está caída, passa um rabino, né? O cara que estava caído era judeu, passa um rabino, ou seja, uma autoridade religiosa judaica da maior nível ali. Deixou ele ali e não fez nada. Ou seja, uma pessoa da mesma religião não fez nada para ajudar um outro judeu ali. Aí passa uma pessoa rica, de muito status social, não faz nada também. Deixa a pessoa sofrendo ali, sem ajudar. Porque os apóstolos perguntaram para Jesus: quem é meu próximo, mestre? E ele conta essa parábola. E aí passa um samaritano, né? É bom explicar o contexto. Os judeus eles eram brigados com os samaritanos, eles odiavam os samaritanos, eles não comiam perto dos samaritanos. Era como se fosse, por exemplo, Israel e Palestina hoje, né? Vamos dizer, Israel ali são os judeus e os palestinos os samaritanos, vamos dizer assim, para a atualidade. E aí passou, é como se estivesse passando um palestino e viu um judeu ali caído e falou: vou ajudar. Levou o, o judeu ali, o palestino levou o judeu, atualizando a parábola, e levou para um hospitalzinho, uma estalagem, uma hospedaria, né? Naquela época antiga, até a época recente do Faroeste, tinha aquelas estalagens que era uma hospedaria, hospital, bar, eram várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, ele levou lá, deu umas moedas e falou pro cara cuidar dele, sarar as feridas e deixou umas moedas para cuidar do cara. Aí Jesus pergunta, depois dessa parábola: quem vocês acham que é mais próximo do caído lá, do judeu, que estava sofrendo? É o que teve compaixão e amor ao próximo. Então, na verdade, o seu próximo não é a pessoa da sua religião, porque passou um rabino, não fez nada. Não é uma pessoa rica de status social, isso não importa, porque ela pode não te ajudar. Passou um samaritano, que é semelhante a um palestino, e ajudou o judeu. Então, aquele é o que é o próximo seu. O que Jesus quis dizer? Ele deu um exemplo de religião, um rabino, uma pessoa de riqueza e uma pessoa de outro país inimigo, de uma nação inimiga. Ou seja, um inimigo que te ajuda, ele é ser mais próximo seu do que um familiar que te odeia, por exemplo. Essa é a mensagem original de Jesus, que o próximo é aquele que você ama e está na parábola que o Francisco comentou. Ou seja, não importa a sua religião, não importa a sua nacionalidade, se você é inimigo, opositor, o próximo é aquele que te ajuda, que te ama e que tem compaixão com você. Então isso é a doutrina verdadeira de Jesus. Se alguém fala que só a sua religião está certa, é grande chance de você estar sendo enganado ali. Mesmo que essa mensagem te traga um conforto espiritual, é muito provável que ela seja uma mentira. Seja você judeu, cristão, islâmico. Não estou dizendo que os profetas erraram, nada. Mas há indícios de adulteração na Bíblia, de passagens radicais na época das cruzadas. E Deus não faria isso também. Se você pensar pelo seu lado lógico, por exemplo, os judeus são 0,2% da humanidade. 0,2% das pessoas seguem o judaísmo na humanidade. Vocês acham que Deus ele iria só aparecer aos judeus e sumir e deixar, sei lá, 9 bilhões da humanidade atual sem espiritualidade? Não é possível. Existem cristãos, por exemplo, que acham que o mundo será perfeito quando o cristianismo for pregado no mundo inteiro, no globo todo. Todo mundo for cristão no mundo inteiro. A Igreja Católica acha isso, que o mundo vai ser perfeito quando todos forem católicos, não é nem cristão. Você que é protestante, você não está ajudando ao mundo ser perfeito. E os islâmicos radicais também acham que a perfeição é você ter o mundo inteiro seguindo o islamismo, não ter mais judeu e cristão no mundo. Agora eu pergunto no seu íntimo, no seu espírito, você acha que Deus, com a sua infinita sabedoria, sabendo da diferença de cada povo, de cada costume, de cada nação, faria uma coisa dessa? Faria uma competição entre as religiões como se fosse uma corrida de cavalo e só um cavalo vencedor estaria salvo? Realmente você acredita nisso? No íntimo do seu espírito, eu estou dizendo. Não estou dizendo para você pensar com a sua racionalidade. Você sentir. O espírito é você sentir. Você sente que isso está certo?
só a sua religião, a sua crença. Às vezes você não segue nenhuma religião, você segue um conjunto de ideias de crença. Você acha que só a sua crença está correta. 9 bilhões de pessoas estão erradas. Qual é a probabilidade de Deus ter feito algo desse sentido? Algo nesse aspecto? Só o mundo será perfeito quando todos forem católicos do mundo inteiro. Ou o mundo será perfeito quando todos seguirem o Islã. Isso é verdade no seu coração? Se isso for verdade, desculpa te informar que Jesus não faria uma coisa dessa. A parábola do bom samaritano é referente a isso. Agora eu vou ser um pouco. Não estou querendo ofender a crença de ninguém. Eu respeito todas as religiões, todas as opiniões, mas eu quero provar para vocês que a doutrina original de Jesus, com essa parábola do bom samaritano, ela demonstra que amar o próximo é muito diferente do que muitas religiões pregam. Inclusive, para ilustrar, a pessoa mais sábia que eu já vi, tem muito judeu e cristão que acha que os islâmicos não entendem nada de judaísmo e cristianismo. Na verdade, a pessoa mais sábia que eu já vi era um ayatolá, um especialista islâmico, que tinha estudado toda a Torá e toda a Bíblia, e o Alcorão também, do Deus de Abraão. Ele sabia mais interpretar profundamente a Torá e a Bíblia cristã do que o próprio muitos judeus e cristãos aí. Quando os islâmicos dizem que os judeus e os cristãos estão se deturpando nas suas crenças, eles falam isso sabendo do que estão falando. Realmente, muitos judeus e muitos cristãos, eles não seguem a própria escritura. Porque, por exemplo, Jesus, se ele voltasse hoje, assim como ele foi morto pelos seus, né? Jesus era judeu e foi morto pelos judeus. Eu acho que é muito provável que se Jesus viesse falando a verdade, somente a verdade mesmo, nada mais que a verdade, ele iria irritar muitos cristãos. Os próprios cristãos iriam matar Jesus na sua segunda vinda. Porque eu presenciei uma reunião numa igreja, e eles falaram: "Nossa, se Jesus viesse, eu só queria conversar com ele um minuto. Eu queria abraçar, conversar. Vocês acham realmente que se Jesus viesse falando a verdade, com o mesmo impacto que ele causou há 2000 anos atrás, combatendo as crenças erradas das pessoas, ele seria amado, respeitado pelos próprios cristãos? Eu acho que os próprios cristãos, os seus, iriam rejeitá-lo. Os que se dizem seguidores de Jesus seriam os primeiros a rejeitar a vinda de Jesus Cristo na segunda vinda. Por quê? Jesus, ele não estava preocupado em agradar a sociedade, agradar os mais próximos. Ele falava a verdade e isso incomodava e desafiava os religiosos da época. Os rabinos, os escribas, que são os judeus escribas, os ortodoxos praticamente de agora, eles ficaram profundamente incomodados com a palavra de Jesus. Quem é esse cara para falar a verdade, achar que pode desafiar todos os ramos, todos os judeus importantes da época? Jesus, se ele voltasse hoje, ele falaria a verdade, nua e crua. Por que que ele falaria? A missão de Jesus é agradar a humanidade para 2, 3, 4 mil anos à frente. Ele não está preocupado em agradar as pessoas do tempo que ele está. Jesus, ele não agradou ninguém no tempo dele, quase. Ele mais desagradou as pessoas. Se Jesus voltasse na sua segunda vinda, ele desagradaria as pessoas. Ele confrontaria as crenças erradas, tanto dos judeus quanto dos cristãos, dos islâmicos. Ele poderia ser morto novamente pelos judeus, cristãos, islâmicos, os que se dizem seguidor do Deus de Abraão, com certeza matariam Jesus. Mas eu digo, por que que isso não vai ocorrer? Porque as próprias profecias dizem que Jesus, na sua segunda vinda, ele viria como um ladrão, ou seja, sem avisar. Hoje nós não sabemos se Jesus já veio, já voltou, porque na profecia do Apocalipse diz que nem mesmo ninguém saberia, nem Deus falaria para ninguém qual seria esse momento. Então ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe, nem ninguém sabe sobre qual seria esse momento. Então é muito provável que a gente não consiga nem ver Jesus, nem
conversar com ele, nem nada disso, porque na segunda vinda ele vai vir, vai fazer sua missão e vai embora e ninguém vai ficar sabendo. Então, a minha opinião é essa. Se você espera a segunda vinda, esqueça isso, porque Jesus ele vem de forma secreta na segunda vinda e ninguém saberá quem ele é. Quem diz isso? As próprias profecias dizem isso. E ele, com certeza, se ele falasse quem ele era, seria morto, com certeza, igual a primeira vez que ele veio. Então é isso. Esse Chester News eu quis abordar assuntos polêmicos, né, de religião, mas é isso. O mundo que Jesus sonhou é um mundo de paz, de amor, com menos egoísmo. Esse mundo vai ser cada vez melhor quando todos souberem conviver com pessoas de nações diferentes, opiniões diferentes, né? A gente está prestes aí a guerra da Ucrânia virar uma terceira guerra mundial. O próprio Papa Francisco falou que poderíamos estar vivendo o início da terceira guerra mundial. Deus, ele quer, com a parábola de Jesus do bom samaritano, que a gente viva em paz com os nossos pretensos inimigos. Essa palavra para Jesus não existe inimigo. Somos todos irmãos. A genética prova isso, que temos genes, todos nós na humanidade inteira, genes semelhantes. Então nós somos irmãos de carne, irmãos espirituais, porque o nosso espírito, a nossa alma foi feita pelo mesmo e único Deus. Então, se você acha que só quem pensa igual a você, isso é amar o próximo, é amar quem fala mentira na sua cara para te confortar, isso não é a verdade e não é a missão que Jesus veio trazer na primeira vez, trazer o amor para a terra. Na segunda vinda, ele vai trazer a paz mundial. Ele vai trazer a concórdia. As nações, as religiões, ter uma diplomacia entre os países para que não haja mais guerras, igual essa guerra horrorosa da Ucrânia. Vai ter uma diplomacia religiosa para que as religiões não entrem em conflito e façam seus fiéis se enfiarem em cruzadas. Quem tem visões parciais do mundo em religião, isso é produto humano. Deus, ele ama toda a humanidade. Ele não quer que um só vença. Ele não quer que o mundo espiritual não é igual a uma corrida de cavalo. Jesus explicou isso. Ele falou da chama, das velas, das luzes, das virgens. Quem é católico ou cristão, protestante, sabe dessa parábola. Ele disse, em outras palavras, que no mundo espiritual a sua chama não. Você não diminui a sua chama. Se você empresta a chama da sua vela para outra pessoa, você não diminui a sua chama. No mundo espiritual, o outro brilhar, a outra religião brilhar, não apaga a sua chama. Deus não é um erro ter várias religiões no mundo. Isso é a prova viva de que o amor de Deus existe para todos os povos e todas as nações. Deus não faria uma coisa ridícula dessa, espécie de uma corrida de cavalo. Ele jogaria Deus não faria isso. Jogaria vários profetas no mundo, o que vencer está salvo. Isso é coisa de humano. Lembre-se, parcialidade é coisa de ser humano, cego pela própria ideologia, pelo próprio dogma. Se o seu líder religioso fala que só a sua religião, só o cristianismo dominando o mundo, só o islamismo, só quando todo mundo seguir a Torá, a grande chance é que você está seguindo uma mentira. Desculpe informar se isso te ofende, se isso te abala, mas é uma verdade. Nesse vídeo eu quis falar extremamente só a verdade, a minha crença que eu acredito nisso. Eu só não pela minha razão, pela lógica, não. É o que eu acredito. Deus não faria uma coisa dessa. Então, se você é radical, fundamentalista, acha que só o seu caminho, só a sua igreja, só a sua crença está certa, é mais fácil você estar errado. Porque o Deus de Abraão, com a sua infinita sabedoria e inteligência e onipotência, não faria uma coisa ridícula dessa. Então, todas as interpretações de qualquer religião que fala, nós somos os únicos iluminados, os outros não estão errados. Você segue uma mentira. E quando você chegar no mundo espiritual, você vai sofrer um choque, porque você achava que sendo um bom islâmico, querendo dominar o mundo, estaria certo. Isso deve ter acontecido diversas vezes, com diversas pessoas em várias épocas.
Vários templários, vários árabes que morreram em guerras santas devem ter se decepcionado muito ao chegar do mundo espiritual. Ó, combati em nome de Deus para expandir o cristianismo e o islamismo. Cadê o meu lugar no paraíso? Você vai tomar um choque espiritual, minha gatinha, porque você vai perceber que quem estava te liderando, na verdade, era o mal, não Deus. Você estava, na verdade, se afastando da presença de Deus, achando que estava em direção a Ele. É isso que Satanás e o mal faz. Faz você acreditar que está fazendo bem e te afunda cada vez mais. Esse mundo é difícil, é complexo. Deus quer que no juízo final, não é que todo mundo seja católico ou todo mundo seja islâmico. Deus quer que o cristão viva em paz com o judeu, não fique brigando por religião. Deus quer, o sonho de Deus, na minha opinião, de todos os profetas, é que todos vivam em paz e cessem de fazer o mal para si e para os outros. Deixe de ter vícios, deixe de fazer o mal para si, para as outras pessoas, para os outros animais, para todos os seres. É isso que faz o mundo melhor. A gente se negar a fazer o mal. Isso que é um mundo evoluído. É você conviver não só com os iguais a você, é você respeitar os seus inimigos. Isso é a doutrina de Jesus. O samaritano é um palestino. Foi lá, um palestino salvou o judeu caído lá. Isso é mentira? Não. Deve ter acontecido lá em Israel um judeu ortodoxo, fanático lá, que acha que só os judeus vão para o céu. Um palestino deve ter salvado algum judeu em algum momento. Isso não saiu no jornal. Saiu o terrorismo só, a desgraça, a morte, o conflito. A gente está no mundo de desgraça e prestes à Terceira Guerra Mundial porque o bem não dá audiência. Essa parábola de Jesus de 2000 anos atrás não daria audiência. Dá audiência quando um maluco surtado que se diz islâmico, matando em nome de Deus de Abraão, em nome do Islã, mata um irmão judeu, um irmão cristão. É isso que sai no jornal. Isso que dá audiência. Um palestino salvando um judeu caído no deserto não dá audiência. É por isso que a gente está numa atmosfera nociva, tóxica, de ódio político e religioso. Porque a gente é bombardeado na mídia, nas escolas, nas religiões, tudo o tempo todo com fundamentalismo. Você tem que vencer, você tem que dominar o mundo, você tem que destruir o próximo. É isso que a TV, a Netflix, a, tudo os filmes te ensinam. A ser o mais agressivo, a ser o vencedor, a ser o único salvo. Isso é uma doutrina de Deus ou é uma doutrina das trevas? De Belial, de Baal, Satanás, seja lá qual o nome, Bafomete, qual o nome que você quiser para dar para o líder das trevas. Príncipe das trevas, príncipe da luz, igual os essênios chamavam, que tem grandes chances de ter sido um grupo próximo a Jesus, porque João Batista era essênio e batizou Jesus. Geralmente a gente se batiza para entrar num grupo religioso. Se João Batista era essênio, segundo o historiador Flávio Josefo, grande chance que o batismo de Jesus era para ele entrar nos essênios. Quem disse isso? História. Flávio Josefo era um judeu historiador que falava isso. Então é isso. Shalom a todos, paz, salam aleikum, salam para todos, muita paz, a paz esteja convosco. O mundo será melhor quando a gente cessar, a gente cortar o mal em nós mesmos, sem julgar o próximo, pensando o que a gente pode fazer para fazer o bem e não fazer o mal. É isso que Jesus e todos os profetas sonhavam, com um mundo melhor, onde homem e mulher são iguais, o negro e o branco, o hétero e os homossexuais, os escravos e os libertos, os ricos e os pobres, os poderosos e os sem poder nenhum, sem representação alguma, os marginalizados, todos os pecadores, todos para Deus são iguais. Quem julga todo mundo, as nações, é Deus. A gente só tem que. A nossa parte aqui da nossa vida é tentar melhorar a si mesmo. Por quê? A evolução espiritual é problema de cada um.
Se você quer ser um ateu, não quer acreditar em nada, Deus te dá essa liberdade também. Eu não quero saber, eu não sinto nada, não sinto Deus, não sinto Espírito, não sinto nada. Seja feliz. Deus, Jesus diz: se você fizer o bem, mesmo que você nunca pise na religião, não fala uma palavra de religião. Deus até prefere, na minha opinião. Se você É até pior você estudar a religião e fazer o mal. Se você é um ignorante, um ateu e faz o bem, você vai ser salvo também. Você nem precisa ler uma palavra. Se você já pratica a palavra de Deus não é a Bíblia, a Torá, o Corão. A palavra de Deus é o bem, a justiça, a verdade. Isso é a palavra de Deus. Se você faz o bem, segue a justiça, segue a verdade e cessa de fazer o mal a si ou aos outros, tenta não ter vícios nenhum, tenta ter virtudes, tenta ter paciência, perdoa o próximo, perdoa a si mesmo, não ingere coisas nocivas a si mesmo, faz o bem e você está no caminho certo. Agora, lamento te informar, se você acha que o bem e a sua religião só dominar o mundo inteiro, de lamento te informar, mas você está sendo enganado, você acredita numa mentira. Deus não faria isso, ele não é desse jeito. Toda vez que tem uma interpretação parcial, pode ter certeza que isso é feito de mãos humanas, não de Deus. E é isso, essa passagem que eu quero dar com esse Chester News. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.